E depois de tudo isso que aconteceu, eu poderia ter me tornado a pior pessoa do mundo. Eu poderia ter me tornado um ser humano frio. Eu poderia ter odiado os meus pais pelo resto da minha vida. Eu poderia não ter acreditado em um Deus. Eu passei por momentos que... Foi momentos horríveis. Foi momentos que eu não desejo nem pro meu pior inimigo que eu não tenho. Um menino que teve a sua inocência e sua pureza tirada por uma pessoa de sua própria família. O Enzo Emanuel foi apenas um garoto abandonado pelo pai, abandonado pela mãe. O Enzo Emanuel foi apenas um garoto que teve que ver os seus animais desvividos em frente à sua porta. Isso por parte dos seus tios, por parte da sua própria família. O Enzo Emanuel foi apenas um garoto que sofreu bullying na escola o tempo inteiro, que não conseguia se enturmar, que tinha dificuldade de ter novas amizades, porque se sentia sujo, que passou a vida inteira procurando um amor e um carinho que não conseguia encontrar em lugar nenhum. Fala, meus carangudos e carangudas, muito prazer pra quem já me conhece, pra quem não me conhece, muito prazer também, meu nome é Enzo, e hoje eu vou te contar a minha história. Mano, uma história sofrida, tá ligado? Sofrida, então fica nesse vídeo, mano, você vai se emocionar junto comigo. Quem é Enzo Emanuel? Enzo Emanuel é nada mais e nada menos que o filho de uma mulher empregada doméstica. Filho de uma empregada doméstica, filho de um cara que trabalha na rua, que não tem um trabalho fixo, que não terminou os estudos, ou seja, o que vai ser do Emanuel? Bom, desde criança eu sempre morei com a minha mãe. Só que depois, quando a minha mãe engravidou, o meu pai abandonou a gente, ou seja, ficou só eu e minha mãe. Aí eu nasci e a minha mãe perdeu a mãe dela quando eu ainda era bebê, ou seja, a minha mãe começou a se viciar em álcool. Daí ela arrumou um namorado pela internet. E esse namorado foi a minha destruição e a destruição dela, ou seja, foi a destruição da família. Esse namorado que ela arrumou no início era uma pessoa boa, era uma pessoa calma, era uma pessoa tranquila, mas que depois de um tempo começou a mostrar quem ele realmente era. Esse namorado que a minha mãe arrumou começou a bater nela, esse namorado que a minha mãe arrumou tentou abusar de mim, esse namorado que a minha mãe arrumou desviveu a minha cachorrinha, esfregou a cara da minha gata no mijo também. Esse namorado que a minha mãe arrumou destruiu a nossa família. Antes era só eu e minha mãe, até ela arrumar esse cara e ele destruir com a nossa família. E eu falava pra minha prima, a gente tem que amar primeiro os pais da gente, depois a Deus. E ela falou, não, a gente tem que amar a Deus primeiro e depois os nossos pais, porque Deus nunca abandona a gente. Eu falei, mas a minha mãe nunca vai me abandonar, e eu não consigo ver e nem sentir Deus, mas a minha mãe eu consigo abraçar e eu sei que ela nunca vai me abandonar, porque ela me ama muito e eu amo muito ela. E quando eu crescer eu quero ser médico pra minha mãe nunca morrer, pra eu sempre curar ela quando ela estiver doente. Eu pensava isso, esse era o pensamento de uma criança, o pensamento de uma criança inocente que nem sabia o que estava por vir, o que estava prestes a acontecer. Eu passei a vida inteira sofrendo bullying na escola porque eu não conseguia me enturmar, eu não conseguia fazer amizade, eu não conseguia sentir confiança nas pessoas, eu me sentia sujo, eu me sentia inseguro, eu me sentia com medo. E tudo isso por quê? Porque eu fui apenas uma criança que teve a sua infância roubada, que teve a sua infância destruída, que teve a sua pureza e inocência tirada. Eu me via sem Deus, eu me via sem ninguém. Eu me via no pior momento da minha vida. Quando eu tinha crise de ansiedade, ninguém da família se importava comigo, ninguém da família acreditava em mim, todo mundo falava que era frescura.